Então, você atendeu o cliente. Você vai produzir a petição inicial. A petição inicial, se eu fosse falar de petição inicial, era um evento só para isso, né? Era uma oportunidade só para isso, era uma aula só para isso. Mas vou apresentar algumas dicas hoje que fazem sentido na petição inicial. Hoje você saber quando você estiver elaborando sua peça. Vamos lá. Nós temos a opção hoje, apesar de alguns juízes estarem simplesmente recusando, nós temos a opção pelo juízo 100% digital. Não sei se vocês já têm colocado isso nas suas petições iniciais, mas nós temos também, além dos requisitos do 840 da CLT, além dos requisitos que estão no CPC, nós temos também os requisitos que você tem que respeitar, relacionados à resolução 345 do CNJ, bem como resoluções conjuntas de cada TRT sobre o assunto. Em que lá você vai verificar, temos várias especificidades para serem observadas. Por exemplo, você encontra que você tem que indicar expressamente na petição inicial, na folha de rosto, a indicação da opção pelo juízo 100% digital. Você vai abrir um tópico na sua petição inicial, indicando o telefone do cliente e o e-mail, o seu como patrono, e da reclamada também. Sob pena, inclusive, já vi 3 situações aqui que acontecem perante o foro aqui. Primeiro, o juiz, se você, em algum ponto desses aí, você não observou, o juiz já extingue a demanda sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais. Já vi decisões também determinando que você adite ou emende a sua petição inicial. Isso em casos, sabemos, ações, reclamações pelo procedimento ordinário, porque o sumaríssimo nem caberia, o aditamento nem emenda. E por fim, se você não observou, o juiz simplesmente indefere. Já que você não observou os preceitos relacionados ao juízo 100% digital, eu vou indeferir e vai ser presencial a audiência e todos os atos. Então esses são pontos do juízo 100% digital que vocês têm que observar, de ter isso em mente. Pega realmente a resolução, minha peça está adequada a isso? Eu tenho interesse no juízo 100% digital? Faz sentido? Você já perguntou lá para o seu cliente no atendimento se ele tem acesso à internet, se ele tem facilidade, ou se ele quer ir ao seu escritório para fazer a audiência? Então aí você já tirou toda a dúvida dele e vai poder optar pelo juízo 100% digital. Uma outra dica que eu queria também abordar sobre petição inicial é relacionado à liquidação dos pedidos. Como eu disse há pouco, nós não precisamos ser peritos na liquidação dos pedidos, mas nós temos que ter pelo menos uma projeção, uma estimativa de valores. Então, se você não faz, eu sugiro que você faça, você vai incluir 3 palavras lá nos seus pedidos. A condenação da reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo ou grau a ser apurado, acrescidos os reflexos, 13º, férias, FGTS, aviso prévio, no importe estimado de. Por que isso, Leonardo? Porque existem turmas no TST, especialmente a 8ª, que se você não fizer essa observação, eles vão limitar a condenação ao valor que estiver na sua petição inicial e, se muito, acrescido dos juros e da correção monetária. E, às vezes, você, quando liquidou o seu pedido, você considerou, por exemplo, uma insalubridade em grau médio. Mas a perícia foi favorável em grau máximo. Então,
notadamente, se você não tiver incluído essas 3 palavras, você pode, dependendo de onde cair esse recurso, tanto em turmas do TRT quanto lá no TST, você pode ter a sua condenação limitada. Então, observe bem esse aspecto. E aqui a dica, como advogado da reclamada, nunca deixe de solicitar a limitação da condenação. Né? Eu estou falando pelo reclamante, mas pela reclamada também, se você for o ex-adverso, você também vai sustentar essa matéria de defesa sempre. Dependendo da turma que cair, e aqui em Minas nós temos algumas muito favoráveis ao empregador, você vai ter pertinência e cabimento nessa sua matéria de defesa. As mesmas dicas aqui, você pode aplicar na reconvenção que você pode apresentar junto com a contestação. Perfeito? Eu vi aqui, bela lembrança, Neidiane, quando você for propor a reclamação, você tem que marcar lá o juízo 100% digital, no próprio PJE. Se você não marcar, ela não vai ter a tarja verde lá em cima do juízo 100% digital. Então, mais uma atenção que você tem que ter. Porque se passou, claro que a própria resolução admite, voltando um pouquinho, que no curso da demanda o juiz até questione as partes sobre o juízo 100% digital. Mas nada é melhor do que você já fazer isso lá no início do processo. Perfeito? Então, muito bem. Um outro aspecto aqui, que é dica de... Você atendeu o cliente, mas você não tem informação nenhuma da empresa, você não teve processo nenhum contra essa empresa, é uma empresa que você não conhece. Ou mesmo que conheça, você tem uma ferramenta que hoje nós conseguimos visualizar no próprio site de cada regional, que são as certidões eletrônicas de ações trabalhistas. O que você vai fazer? Com o CNPJ da parte reclamada, você faz essa pesquisa e você vai ter lá todo o rol de processos que aquela empresa tem contra. Então, você já consegue, e claro, com juízo crítico, você já consegue averiguar as matérias de defesa que a parte reclamada apresenta, onde que é possível você fazer algum pedido específico, onde que você encontra algum tipo de equívoco nas defesas, e também, não estou sugerindo, e nem façam isso, pelo amor de Deus, se você não conhece o profissional do outro lado, não peguem a petição inicial, copiem e colem. Adaptem ao seu caso, não é? É claro que se nós tivermos a felicidade de passar por algum treinamento, vocês não vão fazer isso. É um estudo a mais que você faz para o seu processo. Se é um diferencial que você pode ter nessa demanda, é você ter esse estudo prévio. Você já consegue averiguar onde a empresa ali, ela se equivoca, onde que ela tem dificuldade. E você já pensa estrategicamente no processo. Você não simplesmente sai fazendo de qualquer maneira e vai distribuir. Porque especialmente quando você está pelo lado do reclamante, a sua vida inteira está ali. Comece a enxergar assim. A minha vida é o processo. Eu já investi tempo, dedicação, estudo. Então você vai fazer bem feito. Com bastante iniciativa de tomar essas providências. Perfeito? Aí, qual que é a ideia disso? Né? Finalizando esse tópico. Pode servir, senhores, como uma bússola para a sua atuação. Não caiam na besteira, como eu falei, de simplesmente fazer uma cópia da petição inicial de alguém que você nem conhece, que não está adaptada à realidade do seu cliente. Mas você pode encontrar ali um aspecto específico, quem sabe você dá sorte de ter um colega com boa
técnica, de algum ponto que passou despercebido na entrevista, você pode até questionar o seu cliente a respeito. E você só vai ter essa oportunidade fazendo essa pesquisa prévia. Ok? Esse é mais um aspecto. E aí, não ficando totalmente na parte de petição inicial, senão nós vamos ficar todo o nosso evento aqui, mas igual eu fiz aquela provocação para vocês, e digamos que o cliente chegou com essa observação, falou, o doutor ou doutora, essa empresa, né, cometeu todas essas falhas comigo e ela encerrou as atividades. Os sócios estão sumidos, eu não tenho informação de onde ela se encontra. Está em local incerto e não sabido. É um cliente já acostumado, já litigante, então ele ainda chega com essa observação para você. Local incerto e não sabido. E você fez os cálculos da sua petição inicial e a demanda está sob o procedimento sumaríssimo, ou seja, é uma causa com valor menor que 40 salários mínimos. Isso até disposição de lei. Cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo? Primeira dúvida que vocês, lendo a lei, já vão saber que não cabe. Então você vai ter duas opções a respeito disso. Ou você, não recomendável, mas às vezes acontece. É raro, mas acontece muito, né? Ou você aumenta os pedidos para se transformar em um ordinário, ou você vai abrir um tópico na sua petição inicial e sustentar. Falar, a empresa se encontra em um local incerto e não sabido. Eu quero dessa maneira, mesmo sendo o caso de procedimento sumaríssimo, eu quero que Vossa Excelência aceite a conversão do rito para ordinário, evitando-se assim que a sua demanda seja extinta. Porque se ele está em local incerto e não sabido, você não vai ter êxito. E a experiência mostra, 2, 3 tentativas, você não notificou a parte reclamada, o juiz vai extinguir a sua demanda sobre o procedimento sumaríssimo, porque não cabe citação por edital. Então você já se antecipa. É claro que aí pensando um pouco mais à frente, se for o caso disso mesmo, se a empresa ela encerrou suas atividades, os sócios estão ocultos, você pode fazer uma pesquisa prévia, inclusive nessa certidão de ações trabalhistas, você já pode pensar em requerimentos antecipatórios, uma antecipação de tutela, arresto de bens, enfim, alguma demanda que você dê utilidade à prestação jurisdicional que você quer lá na frente. Isso é um outro aspecto, um outro ponto que você pode abordar na petição inicial. Mas estamos conversando ainda sobre a questão procedimental. Então tenham atenção a isso. Se o cliente já veio e já falou isso com você, e na sua pesquisa lá das certidões de ações trabalhistas em curso, você já averigou que isso é o costumeiro mesmo, já utilize dessas provas emprestadas na sua demanda para justificar essa conversão de rito. Ok? Isso vai facilitar bastante a sua atuação e estando ali pelo procedimento ordinário, vai seguir a demanda. Tá? Pelo menos você não esbarra no início dela. Porque se está em local incerto e não sabido, você, pelo procedimento sumaríssimo, você não vai ter continuidade dessa demanda. Está certo? Então, muito bem. Então, tem essas dicas que eu queria passar para vocês sobre petição inicial. Tá? Claro, como eu disse, o tema é muito mais amplo, poderíamos conversar muito mais, mas algumas dicas que elas são práticas e elas são costumeiras, acontecem muito aqui na nossa rotina. Tá certo, senhores? Tem aí alguma... Pode falar. Sim, doutor Leonardo, a respeito do CNPJ da empresa, quando a gente faz aquela busca
Eu já percebi em algumas vezes que o CNPJ de algumas empresas, principalmente quando são empresas multinacionais, elas tendem a obter uma mudança. Já passou por isso? E Já. é assim, aí a gente vai lá, digita o CNPJ da empresa e aí aparece aquela lista, né, 200 processos, entendeu? E aí quando, no meio daquela listagem toda, o que acontece? Você percebe que o CNPJ da empresa, ela tem uma constante mudança. Sim, especialmente muitas vezes na própria raiz do CNPJ ao final, ela tem essa mudança, né? Então, o que você... Exatamente. Pode falar. Então, o que eu queria perguntar, como que a gente faz para descobrir depois esse CNPJ com essa mudança constante que acontece? Vamos supor, se é uma empresa multinacional, ela tem uma filial em cada estado do país, vai. E a filial de São Paulo não tem mais, tem a mesma raiz, né, que vai abranger todas elas, mas o final do CNPJ teve aquela mudança. E para a gente conseguir essa mudança, a localização dessa empresa, especificamente dessa filial de São Paulo ou de qualquer outro estado? Entendi. Aí você primeiro perceba lá, na CTPS do reclamante, qual que é o CNPJ que foi o empregador. Não raro, nas próprias anotações, no curso lá do contrato de trabalho, eles modificam esse CNPJ, é uma opção também. Como também a opção no próprio TRCT, vira um outro CNPJ. Entendeu? E aí, qual que é o cenário dessa pesquisa que ela facilita? Você possivelmente já vai perceber esse tipo de discussão. Olha, Leonardo, mas eu tenho dúvida, qual que é o CNPJ? Se for em casos de matrizes filiais, nós já incluí várias vezes, mais de uma, sem medo nenhum. Digo que se trata de um grupo econômico. Algumas vezes você vai encontrar peculiaridades de ser uma sucessão empresarial. Aí você vai ter que fazer essa abordagem. E você vai incluir todas no polo passivo. Sem receio. Sem receio. Mas aí não haveria uma prejudicial, digamos assim, num caso hipotético, né? Se a gente tem lá uma filial de Alagoas, ou tanto faz, e aí a gente quer usar, vamos supor, uma prova emprestada de um processo que aconteceu semelhante naquela filial específica ou em outra qualquer, só um caso hipotético. Se a gente for abranger todas as filiais de todo o país, vamos supor 20, 30, sei lá, não importa, isso não acaba ficando prejudicado, porque se fosse um caso de coleta de, sei lá, de um laudo pericial ou de uma ata de audiência para usar como prova emprestada, não teria condições de fazer isso, porque aí a gente estaria falando com uma outra loja ou restaurante ou empresa de qualquer outro ramo que não participou ativamente do processo futuro, ou do processo passado. Será que eu consegui me explicar? Não, conseguiu sim. O contexto mesmo, Marisa, o que acontece é que às vezes pode ter indício de fraude ou não. Então fica muito mais tranquilo do que você simplesmente justificar. Claro que a recomendação você não vai incluir todas do país inteiro em uma demanda trabalhista, claro que não. Você vai pegar os que estão ali na CTPS do seu cliente, ou, se for o caso, no TRCT, ou se no curso do contrato de trabalho ele foi pago por outro CNPJ e é um grupo econômico, você vai incluir essas empresas no polo passivo. Não tem problema de fazer isso. Não tem problema. A justificativa para isso ela é tranquila, considerando inclusive que você pode perceber a própria documentação que vai fundamentar o seu pedido. Entendeu? É claro que nós estamos falando sobre hipóteses, mas acontece.
Aqui, eu vou falar de uma multinacional. Aconteceu isso com a Fiat aqui, em Betim. A Fiat, em algum dado momento, ela alterou o seu CNPJ. Mas a empresa é tão grande que mesmo eu colocando um CNPJ diferente na petição inicial, eles ficaram sabendo e se habilitaram. Falaram, excelência, não é esse CNPJ mais não, é esse aqui. No caso de multinacionais, né, e grandes desse porte, é muito mais fácil. Quando realmente estamos pensando em empresas de menor porte, empresas pequenas, é bem mais complicado. Como também nada impede de você fazer essa correlação, inclusive indicar sócios, pessoas físicas no polo passivo. Não tem problema nenhum, porque acontece bastante, e tem um caso desse agora lá no escritório que nós estamos produzindo a petição inicial. A pessoa trabalhava numa loja de motocicleta, o dono formal é a nora do sujeito, e todos vão ser incluídos no processo, tanto ele quanto ela, porque ele é o de fato, não é o de direito, mas é o de fato, e eu incluo todos. É muito mais confortável para nós, se for o caso de estarmos litigando aí sobre o palio da justiça gratuita, de fazer essa inclusão, que se discuta no curso da demanda a legitimidade. Ok? O que você não pode é deixar de incluir quem é legítimo a figurar no polo passivo. Tá certo? Uma pergunta. Tem? Entendi. Okay. O grupo econômico apenas inclui o CNPJ que consta na anotação CTPS do autor, sem incluir os demais. Seria prejuízo para si? No caso, Neidiane, né? Estou lendo aqui a sua pergunta. Aí é o seguinte, porque temos já discussões, vocês já devem ter visto, com relação à inclusão de empresas lá no polo, empresas lá em sede de execução. Então, o recomendável, se você já tem essa dúvida, eu sugeriria você incluir ambas no polo passivo. Porque você já vai ter lá na frente uma sentença condenatória, esperamos, contra ambas. Você não vai ter que justificar lá na frente um grupo econômico, em sede de execução, você tentar justificar uma fraude se você já tinha essa informação quando da propositura. Então você já inclui essas empresas todas no polo passivo. Claro que acontece, né, de nós não termos essa informação. Eu posso citar um exemplo também, isso eu não sei se é nacional, mas acredito que sim. Tem vou colocar uma empresa que faz macarrão. Né? Foi até um tempo atrás aí, teve um vídeo do Porta dos Fundos, que você coloca não sei o que no macarrão, coloca tudo no macarrão, sabe? Não vou falar o nome da empresa não. Aqui em Belo Horizonte, essa empresa encerrou, trocou o nome, trocaram os sócios, o reclamante ia ficar sem ver absolutamente nada. Aí nós tivemos essa percepção, fizemos essa pesquisa e conseguimos na execução, Neidiane. Mas em primeiro grau, com juízo de origem, ele indeferiu, porque ele fez a interpretação de um julgado do TST. Nós tivemos muito mais dificuldade, que tivemos que interpor um agravo de petição, para no agravo de petição ser provido o nosso pleito. E aqui, em Minas, se caísse numa turma tal aqui, infelizmente o reclamante não ia ver nem um centavo. Foi um caso, aconteceu. Eu descobri esse grupo na execução. Não descobri no curso da demanda, só lá na execução. Mas acontece. Se você já tem informação, já inclua desde a propositura da demanda. Deixa a reclamada se explicar lá. Problema dela. Tá ok?